O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Então essas manifestações, elas demonstram, de uma certa forma, o renascimento daquele movimento popular lá de 2013, um movimento mais livre e direcionado para aquilo que realmente importa. Obviamente que isso já produziu um efeito na opinião pública, um efeito no meio político, e houve uma reação do sistema na forma de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, né? A decretação dessa prisão trouxe críticas até mesmo dos aliados do ministro Moraes pela voz aí, pelo recado dado, né, pela Mônica Bergamo, uma espécie de assessora de imprensa do PT na Folha de São Paulo, que colocou o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do Supremo, isola Moraes e deve ser reconsiderada. Corte que estava sendo elogiada por respostas a ameaças de Trump passou a ser criticada. Trecho da matéria. Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna consideraram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo, né? Em outras palavras, mais um ato completamente arbitrário, de ofício, sem pedido do Ministério Público, aparentemente sem pedido da polícia, em que nós não temos, no ordenamento jurídico brasileiro, esse tipo de figura de prisão domiciliar, que seria, na verdade, uma prisão preventiva, e ainda por cima proibindo o presidente de receber visitas sem prévia autorização, de se manifestar, né, tirando o seu direito à livre expressão. E isso irritou os militantes do regime, como a própria jornalista, entre aspas, né, e outros, né, militantes de redação, que têm uma dificuldade cada vez maior de defender esse tipo de postura. Fica algo esquizofrênico, né? Eles defendem a ideia que o Supremo precisa defender a democracia, mas ao mesmo tempo esses atos deixam claro que não há mais democracia. Ou seja, para defender essa posição, você tem que defender a ideia que é possível defender a democracia instituindo um regime ditatorial, um regime de exceção. É um absurdo, mas é exatamente isso que esse pessoal fica afirmando a todo momento. Por conta de mais esse ato arbitrário, nós tivemos uma verdadeira revolta da direita na Câmara dos Deputados e do Senado, pedindo, né, a votação imediata da anistia. Já há votos no parlamento para passar a anistia. A anistia não seria o caminho correto. O que está cada vez mais claro é que nós tivemos processos e condenações ao arrepio completo das leis, né, sem seguir direito de defesa ou devido processo legal, seria anulação desses processos. Mas, aparentemente, só há um caminho para o parlamento, e o parlamento tem poder para isso, segundo a Constituição Federal, se a Constituição ainda valesse alguma coisa, para decretar, sim, uma anistia, né? Obviamente que o sistema não quer nada disso. Então os deputados foram lá, senadores foram lá, fizeram um protesto e esse protesto gerou um acordo com as lideranças da Câmara. O Hugo Mota é apenas, né, o encarregado lá do Arthur Lira para fazer a votação do fim do foro privilegiado e da anistia na sequência. Por que esses dois passos? Eu conversei com alguns parlamentares. Porque há o medo no parlamento de enfrentar o Supremo com medo de retaliações. Perceba, parlamentares sempre defenderam a ideia de foro privilegiado porque é uma forma de escapar de investigações das cortes inferiores, de qualquer movimentação das cortes inferiores. Claro que há até um motivo legítimo para isso, porque juízes de cortes inferiores podem seguir uma postura ideológica, né, e perseguir parlamentares. Mas, por outro lado, a gente fica com um Supremo que acaba sendo aí um portão, né, de bloqueio para a justiça, porque na prática, segundo vários estudos mostram, a esmagadora maioria dos casos que chegam até o Supremo nem sequer são julgados. Então, eles prescrevem, né, ou as investigações são anuladas e assim por diante. Vejam o ponto que nós chegamos no Brasil.
Os parlamentares querem acabar com o foro privilegiado porque têm medo de tomar certas posturas, de fazer certas votações, como por exemplo do impeachment do ministro Moraes ou de qualquer outra coisa que desagrade a corte, e ter na sequência medidas sendo tomadas contra eles. O próprio Hugo Motta sente isso na pele, né? Foi só ele ter dado uma entrevista, não sei se vocês lembram, logo após ter sido eleito, que houve excessos nas punições do 8 de janeiro para que a Polícia Federal batesse lá na porta da cidade em que o pai dele manda, né? Abriu aí uma série de investigações por conta de emendas. Será que isso explica a postura do Hugo Motta hoje? Então é por isso que está sendo votado agora o fim do foro privilegiado, para que os deputados e senadores não se sintam à mercê dos ministros. E quem está falando isso não sou eu, o próprio Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição na Câmara, na tribuna, fez essa denúncia, né, de que os parlamentares estão sendo ameaçados, mas nós tivemos outros militantes de redação do regime passando esse recado, como, por exemplo, a militante de redação, Basília Rodrigues, que não é, digamos assim, a melhor, né, militante de redação, mas ela serve aparentemente para passar recados. Ministros do Supremo afirmam que vão levantar o mercúrio, entre aspas, contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da Corte avançar. Expectativa é de que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão sendo pendentes contra deputados e senadores na Justiça. Agora, a pergunta, né? Para você que eventualmente é um isentão, para esse pessoal da militância de redação, eu sei que alguns me acompanham, em que tipo de democracia, em que tipo de regime minimamente livre, em que tipo de regime republicano a Corte Constitucional decide fazer investigações ou mesmo punir deputados e senadores, não por conta de algum crime que tenha sido cometido, mas sim por conta da sua postura em relação à corte. Para vocês terem uma ideia do nível de degeneração do sistema brasileiro, né, da República Brasileira, nós tivemos mais uma evidência. Olha o que aconteceu com o caso do senador Duval, né, que foi até lá os Estados Unidos. Marcos Duval fez denúncias contra a corte e voltou. Teoricamente estaria proibido de viajar. E aí na volta, o ministro Moraes mandou colocar uma tornozeleira eletrônica no senador. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que essa medida teria que passar por votação e se fosse a alguma votação, provavelmente o ministro perderia. Ou seja, os senadores não iriam aprovar a manutenção dessa tornozeleira. E aí, segundo a imprensa, foi negociado um acordo. E nesse acordo, o que nós teríamos seria um pedido da mesa do Senado pela revisão dessa medida. E esse pedido seria, então, aceito por Moraes. E aí, os próprios senadores iriam afastar o Marcos Duval por 6 meses do seu mandato. Como é que a justiça pode tomar uma decisão dessas, decisão que ainda não foi tomada, digamos, né, aqui para fins de precisão, mas é isso que a imprensa afirma que foi negociado. Como é que pode a justiça fazer um acordo em relação a um processo criminal, em relação a uma medida dessa gravidade, que é colocar ou retirar um aparato de monitoramento num senador da República? Então não existe mais justiça, existe ali uma corte política que toma decisões políticas em acordos políticos. Isso basicamente representa o fim de qualquer Estado de Direito, né? E em paralelo a tudo isso acontecendo, nós tivemos mais revelações bombásticas, uma continuação daqueles arquivos que foram publicados pela Folha de São Paulo nas mãos lá do Glenn Greenwald, que já são graves o suficiente, né? O que ficou conhecido por vaza-toga, em que você tem mensagens do principal assessor do ministro Moraes, trocadas com o Eduardo Tagliaferro, que era o chefe da censura, né, na Justiça Eleitoral, daquele comitê especial de enfrentamento à desinformação, em que havia um direcionamento do tipo:
olha, o ministro não quer mais esses posts. A revista Oeste lá, você, né, tem que fazer um relatório para justificar a retirada do ar dos perfis. Aí o Tagliaferro foi lá, não achou nada de errado e respondeu para o assessor do ministro, olha, não tem nada de errado. E aí o assessor responde dizendo, usa a sua criatividade, ou seja, né, crie provas para justificar a censura. E estranhamente, essas matérias que estavam acontecendo na Folha de São Paulo pararam, né, mesmo com o Glenn Greenwald afirmando que haveria mais coisas a vir. E agora isso veio, mas não pela Folha de São Paulo, que aparentemente ficou com medo de publicar essas novas revelações, mas sim por um jornalista internacional, o Michael Schellenberger, né, que tem uma publicação aqui no Substack, Public, numa matéria assinada pelo Davi Agape e pelo Eli Vieira. E qual é essa nova revelação? Quais são essas novas revelações? É ainda mais grave do que a primeira. Segundo esses jornalistas, existiu um fichamento ideológico numa determinada troca de mensagens, tudo isso por WhatsApp, utilizando inclusive, segundo a matéria, e-mails pessoais, né, das autoridades envolvidas, inclusive do ministro. A Procuradoria-Geral da República solicitou aí o relaxamento da prisão de vários manifestantes presos pelo 8 de janeiro. E aí veio a resposta de uma outra assessora do ministro dizendo que antes de soltar seria preciso verificar as redes sociais dessas pessoas para criar certidões ideológicas. E num caso específico, são mais de 60 certidões, uma pessoa que em tese nem mesmo estava lá durante, né, as invasões, foi presa e foi mantida a sua prisão por 4 meses, porque nesse fichamento ideológico apareceram mensagens de 2018 com o sujeito falando contra o PT, falando, né, contra o Lula e assim por diante. É uma coisa de regime soviético, né? Tá aqui, ó. O pessoal do Novo postou essa suposta certidão que os jornalistas publicaram. Tá aqui a certidão. Então tem o sujeito aqui dizendo o seguinte: Ademir Domingos Pinto da Silva, aparentemente essas certidões foram feitas pela equipe do Tagliaferro, que está em exílio na Itália agora fazendo denúncias, diz o seguinte: perfil pessoal no Twitter com postagens antigas que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. E aí aqui está o caso. O Eli Vieira num post colocou, né, não foram apresentadas provas de que Ademir Domingos Pinto da Silva seja golpista. Ele é um trabalhador que foi na noite de 8 de janeiro de 23, depois do quebra-quebra, vender bandeiras para manifestantes de acampamento. Ele foi detido apesar de não fazer parte da manifestação, segundo sua defesa. É a acusação que tem que provar o contrário, obviamente. E a equipe clandestina de investigação criminal montada no Tribunal Eleitoral emitiu contra ele certidão positiva, utilizando como prova para converter a detenção em prisão preventiva. E aí o que aconteceu? Ele ficou 4 meses preso e agora usa uma tornozeleira eletrônica, aparentemente por ter postado críticas ao PT e ao Lula em 2018. Isso parece uma democracia para você? Isso parece, né, Estado de Direito, direito de defesa, devido ao processo legal? Autoridades em grupos de WhatsApp levantando posts de redes sociais para ver se a pessoa é de direita ou de esquerda para definir se vai relaxar uma prisão. Fora, né, que nessa matéria há a apresentação do uso de biometria da Justiça Eleitoral para fazer a identificação dessas pessoas nas redes sociais, né, o que deixa tudo ainda mais grave. E ainda, em paralelo, nós tivemos o Mike Pence, talvez o maior especialista do mundo hoje na formação dessa estrutura de repressão à direita que surgiu aqui nos Estados Unidos e que foi exportada para o mundo, e que talvez o case de maior sucesso seja o Brasil, deu uma entrevista, fez uma oitiva lá na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, cujo presidente é o deputado Felipe Barros, em que ele explicou para os deputados como funcionou essa intervenção dos Estados Unidos nas eleições de 2022, através do uso dessa estrutura de censura e perseguição à direita que foi montada aqui, né? Rapidamente, eu já falei isso em alguns outros programas para você entender. Depois que o Donald Trump foi eleito em 2016 e nós tivemos o Brexit, o Deep State americano, aparelhado pela esquerda, pelo pior,
né, do Partido Democrata resolveu montar uma estrutura de repressão, o controle das redes sociais através de uma série de mecanismos, entre eles essas agências de fact-checking, esses laboratórios de internet nas universidades, tudo bancado com dinheiro do governo americano, né, através de órgãos como a USAID, que está abaixo do Departamento de Estado, todo o aparato de inteligência e de segurança nacional dos Estados Unidos, que transformou os conservadores, o pessoal de direita, em inimigos, né, do Estado americano, da democracia, entre aspas, e que precisariam ser eliminados da cena pública, da cena política. E todo esse aparato foi exportado para o Brasil através da justiça eleitoral. Mais do que isso, né, todo o peso dos Estados Unidos, do governo americano, pelos canais oficiais e pelos bastidores, foi utilizado para retirar Bolsonaro do poder e colocar o Lula na presidência, né? E nós sabemos que as eleições de 2022 foram pautadas pela censura em massa contra a direita, e por outras coisas que não podemos nem mesmo falar, né, porque simplesmente criticar ou levantar esse assunto é justificativa para a censura imediata, para a perseguição judicial pesada. Então fica evidente o que aconteceu nos últimos anos, e é por isso que o governo americano está tomando medidas agora sob a condução do Donald Trump, que foi mais um perseguido aqui nos Estados Unidos, da mesma maneira que o Bolsonaro está sendo perseguido no Brasil, assim como toda a direita. Só que o nível de perseguição no Brasil atingiu um patamar muito mais elevado. Tudo isso acontece enquanto o governo americano redobra a pressão sobre o Brasil, justamente por conta da montanha de violações aos direitos humanos. Já tivemos as sanções comerciais, o Brasil hoje está sancionado por tarifas de até 50%, na maior parte da sua pauta de exportação. Só que muita gente foca na questão comercial, mas a questão comercial não é mais séria. O maior investidor direto no Brasil são os Estados Unidos, mais que a soma de todos os outros países, mais de 350 bilhões de dólares nos últimos anos. A base do real são os títulos do Tesouro americano. Então, além das sanções comerciais, nós temos uma dependência direta dos Estados Unidos para investimento, para a nossa própria moeda, para a colaboração militar, para a colaboração tecnológica. Se os americanos puxam a tomada tecnológica, o Brasil não consegue fazer nada, né? O próprio Supremo depende das soluções da Microsoft, da Amazon, da Oracle, até mesmo para rodar as próprias eleições. A justiça eleitoral depende. Então a gente tem uma dependência quase que completa dos Estados Unidos. Ah, mas a gente exporta mais para a China. A China tem um nível ainda de influência, ou o Brasil tem um nível de dependência com a China muito menor do que com os Estados Unidos, até porque a pauta de exportação para a China é uma pauta que a China depende. A China precisa de alimento, né? Não é o Brasil que depende da China, é a China que depende do Brasil. Mas, infelizmente, a mentalidade não é essa, né? A mentalidade agora é de soberania contra os Estados Unidos. Soberania para quê? O que é soberania, em primeiro lugar? Soberania, numa democracia, é a soberania popular. É o povo que manda e exerce esse poder através dos seus representantes. Hoje a gente está numa situação que os representantes do povo estão dizendo: olha, eu não posso fazer nada, eu não posso votar certas coisas porque senão eu vou ser perseguido. E nós temos um órgão acima do parlamento, que hoje se coloca acima do parlamento, deveria se colocar do lado, né, numa república com a divisão de poderes, mas se coloca acima e diz: não, eu decido quem pode concorrer, quem não pode concorrer, se não gosta eu vou abrir um processo, vou tirar. Isso não é soberania, isso é soberania desse grupo que capturou as instituições para continuar mandando no Brasil ao arrepio da vontade popular, né? Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.